Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura de hoje, né? Mais um dia, graças a Deus. Já caminhando aí para quarta-feira, né? Como a semana passa rápido, gente. Não sei vocês, mas para mim, assim, parece que voa toda semana, né? Começa segunda-feira e rapidamente a gente tá de novo falando do sábado, do domingo, né? É um negócio assim surpreendente. Mas vamos lá, né? Vamos continuar aqui, graças a Deus. Deus tem nos dado, então, essa disciplina, né? Para caminhar dentro da palavra e não perder o nosso tempo. Como a semana passa rápido, a gente acaba perdendo o tempo. O ano voa e a gente não está, né? Conhecendo o Senhor um pouco mais. Vamos orar? Entregar esse momento para o Senhor e a gente vai continuar, então. Jesus, muito obrigada, Pai, por esse momento, por mais esse dia, por essa quarta-feira, Pai, por esse tempo que o Senhor vai nos dar aqui com a palavra. Eu quero te dizer, Jesus, que eu estou muito feliz com tudo que o Senhor está fazendo, com aquilo que o Senhor está construindo no meu interior, na vida dos meus irmãos, na vida da igreja, Pai, do corpo de Cristo. Aqueles que entenderam que são e precisam estar, Senhor, conectados com esse relacionamento com a palavra, com esse entendimento daquilo que o Senhor tem para a igreja, para nós que somos o teu corpo, Pai. Obrigada, Jesus, por aquilo que o Senhor tem construído. Como nós temos sentido fome e sede da tua palavra, Senhor. E eu sei, Senhor, que isso vai reverberar, Senhor, todos os dias da nossa vida e para a eternidade, logo, logo com a tua volta, Jesus. Obrigada, Deus, por aquilo que o Senhor está fazendo. Eu glorifico o Senhor e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, gente. Então, semana 15, dia 3, hoje dia 5 de abril, né? Juízes, capítulo 13, 14 e 15. Vamos lá? Então, Juízes, capítulo 13, versículo 1 diz assim: O povo de Israel tornou a pecar contra o Senhor. Por isso, o Senhor deixou que ele fosse dominado pelos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá chamado Manoá, do grupo de famílias da tribo de Dan. Ele tinha uma mulher que era estéril. Então um dia apareceu o anjo do Senhor à mulher de Manoá e disse a ela: Até agora você não pôde ter filhos, mas agora você vai engravidar e dar à luz um filho. Cuidado, porém, para que ele não beba vinho, nem qualquer bebida alcoólica, e não coma comida declarada impura pela lei. O cabelo do filho que você vai ter nunca poderá ser cortado, porque ele será nazireu, servo de Deus, especialmente consagrado desde o nascimento, e ele iniciará a libertação de Israel do domínio dos filisteus. A mulher foi correndo contar ao marido: Apareceu a mim um homem de Deus que parecia o anjo de Deus. A aparência dele era quase gloriosa demais para se olhar. Não perguntei de onde era, e ele não me disse o nome dele. Mas ouço o que ele disse: Você vai engravidar e dará à luz um menino. Ele não deverá beber vinho e nenhuma bebida alcoólica, nem comer nada do que a lei declara impuro, pois o menino será nazireu, especialmente consagrado a Deus desde o momento em que nascer até a sua morte. Então Manoá fez esta oração ao Senhor: Ó Senhor, peço que mande aqui outra vez o homem de Deus que apareceu à minha mulher, para recebermos instruções sobre o que devemos fazer com o menino que vai nascer. Deus atendeu a oração de Manoá, e o anjo de Deus apareceu outra vez à mulher, quando ela estava sentada sozinha no campo. Ela saiu correndo e foi chamar o marido. Venha, Manoá, disse ela. Apareceu de novo aquele homem que esteve aqui outro dia. Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e ao aproximar-se do homem, perguntou-lhe: Foi o Senhor que falou com a minha mulher outro dia? Sou eu, respondeu ele. Então Manoá perguntou: Gostaríamos de receber a instrução de como devemos criar o menino que vai nascer, para que ele possa ser preparado para a vida e a vocação dele. O anjo do Senhor respondeu: Cuide para que sua mulher siga as instruções que dei a ela. Ela não poderá comer coisa alguma que venha das plantações de uvas, não poderá tomar vinho, nem qualquer outra bebida forte, e não poderá comer nenhum alimento declarado impuro pela lei. Ela deverá obedecer rigorosamente a tudo que ordenei a ela. Espere um pouco, por favor, disse Manoá ao anjo de Deus. Gostaríamos de preparar um cabrito ao Senhor. Porém, o anjo do Senhor disse a Manoá: Posso ficar, mas não para comer. Contudo, se você quer preparar alguma coisa,
traga uma oferta queimada ao Senhor. Manoá ainda não tinha percebido que era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o seu nome? Queremos manifestar a nossa homenagem quando a sua palavra se cumprir. Por que pergunta meu nome? Respondeu o anjo. Meu nome é maravilhoso. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de cereais e ofereceu tudo ao Senhor sobre uma rocha. Então o Senhor fez uma coisa fora do comum, verdadeiramente maravilhosa, enquanto Manoá e sua mulher estavam observando. Quando as chamas do altar subiram para o céu, o anjo do Senhor subiu nelas. Vendo isso, Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra. E essa foi a última coisa que o casal viu do anjo do Senhor. Só então Manoá percebeu que de verdade era o anjo do Senhor. Certamente vamos morrer, disse Manoá à mulher, pois vimos Deus. Mas sua mulher respondeu: se o Senhor quisesse dar fim a nossas vidas, não teria aceitado o nosso sacrifício queimado e a nossa oferta de cereais. Também não teria aparecido a nós, nem teria contado todas estas coisas maravilhosas. A mulher deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Sansão. O menino cresceu e foi abençoado por Deus. E o Espírito do Senhor começou a agir nele sempre que ia a Maanedã, entre as cidades de Zorá e Estaol. A vovó tá gravando, tá bom? Você fica lá, quietinha? Eu quero comer. Tá bom, você espera só um pouquinho, a vovó terminar aqui. Nós já vamos, tá bom? Cuidado que o... Fecha a porta direitinho lá, tá? Desculpa, irmãos. A neta, né, passeando aqui no quarto. O capítulo 13, então, fala sobre essa questão, né, de uma promessa que o Senhor faz a essa família de Manoá e a sua esposa, né? Não fala nem o nome dela, só fala o nome do esposo. E dessa criança que iria nascer. Por que essa criança estaria sendo, então, prometida a esses pais? Por conta da opressão dos filisteus sobre Israel já durante 40 anos. Então Deus libera uma palavra profética sobre um casal, sobre uma mulher que ficaria grávida e o seu filho, então, seria o início de uma libertação de Israel sobre os israelitas, sobre os filisteus, ok? Então a gente tem essa história de como Deus se manifesta. O anjo do Senhor aqui, gente, está com letra maiúscula. Então é uma teofania do próprio Cristo aqui para a esposa e para Manoá. Ok? Então é o próprio Jesus aparecendo para eles ali e dando essa palavra profética desse menino que viria a ser o início de uma libertação de Israel sobre os filisteus. Capítulo 14, versículo 1 diz assim: um dia Sansão foi a Tímina e viu ali certa jovem do povo filisteu que chamou a sua atenção. E voltando para casa, disse ao seu pai e sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímina. Peçam essa mulher para mim, porque eu quero casar com ela. Porém, seu pai e sua mãe fizeram forte oposição e responderam: por que você não casa com uma jovem do nosso povo? Por que você tem que arranjar esposa entre esses filisteus que não obedecem a Deus? Será que não existe em Israel uma moça que sirva para casar com você? Porém, Sansão disse ao pai: aquela é a que me agrada, peça a moça em casamento para mim. O pai e a mãe de Sansão não perceberam que o Senhor estava por trás daquele pedido, porque estava preparando uma ação contra os filisteus, pois nessa época eles dominavam sobre o povo de Israel. Quando Sansão estava indo com seus pais a Tímina, já nas vizinhanças da cidade, nas plantações de uva ali existentes, de repente veio um leão novo, rugindo contra ele. Então o Espírito do Senhor tomou posse de Sansão, de tal maneira que ele rasgou o animal com as próprias mãos, como se fosse um cabrito. Mas os pais dele não ficaram sabendo desse acontecimento. Em Tímina, ele conversou com a jovem e ela lhe agradou muito. Quando voltou a Tímina para o casamento, saiu da estrada para ver o cadáver do leão e viu nele um enxame de abelhas com mel. Ele tirou o favo de mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou ao seu pai e à sua mãe, repartiu mel com eles, e eles também comeram. Mas não ficaram sabendo que o mel tinha sido tirado da carcaça do leão. Seu pai foi à casa da moça e, seguindo o costume, Sansão ofereceu uma festa e convidou 30 jovens para o acompanharem de Tímina.
Em certo momento, Sansão desafiou os moços a decifrarem uma charada. Se vocês conseguirem decifrar o enigma durante os 7 dias da celebração do casamento, disse ele, darei a vocês 30 camisas finas e 30 trajes de festa. Se não conseguirem, vocês me darão as 30 camisas e os 30 trajes de roupa. Eles concordaram e disseram, diga logo, qual é o enigma? A charada que Sansão apresentou aos moços foi essa. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. 3 dias depois, eles ainda não tinham conseguido dar a interpretação. No 4º dia, os moços disseram à mulher de Sansão, se você não quer morrer queimada e não quer que ponhamos fogo na casa do seu pai, convença Sansão a revelar a solução da charada. Será que fomos convidados para esta festa para sermos roubados? A mulher vinha insistindo com Sansão para que contasse a ela o segredo. Chorava e dizia, você me despreza, você não me ama, pois você não deu um enigma à minha gente e até agora você não me contou a solução. E Sansão dizia a ela, se nem ao meu pai e à minha mãe eu revelei o enigma, por que deveria contá-lo a você? E durante os 7 dias da festa ela chorava diante dele. E no 7º dia ainda mais, por causa da ameaça dos jovens. De tanto importunar Sansão, ele revelou a solução do enigma a ela. E ela foi contar o enigma aos seus amigos. Então, no 7º dia da festa, antes do pôr do sol, eles disseram a Sansão, que coisa existe mais doce do que o mel? O que é mais forte do que o leão? Sansão respondeu aplicando um ditado. Se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, nunca teriam conseguido decifrar o meu enigma. Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão de tal maneira que ele foi à cidade de Ascalon, matou 30 homens de lá, tirou os trajes de festa que vestiam e os entregou aos que decifraram o enigma. Enfurecido, porém, deixou a mulher e voltou para a casa do seu pai. E a mulher de Sansão foi dada em casamento ao homem que tinha sido padrinho de casamento de Sansão. Capítulo 14 fala dessa situação sobre o enigma, né? Sobre o casamento de Sansão com uma filisteia e sobre esse enigma que ele lança para esses homens que estão na sua festa, os seus padrinhos, né? Homens que tinham sido convidados para participar. Sansão lança uma charada e essa charada se torna um laço de morte nesse momento para a própria vida de Sansão, porque já gera todo um descontentamento entre esses homens ali da região da Filístia, né? E ele ainda mata 30 homens para tirar essas roupas que ele havia prometido. Então havia todo uma situação ali dentro dessa festa de casamento, de uma charada desnecessária que Sansão lança, né? Ao meu ver, e a gente então tem esse desfecho que a gente vai perceber aqui no capítulo 15, em que a mulher de Sansão é dada em casamento e quando ele volta então para buscar a sua esposa, ela já tinha sido dada a outro marido. Todas essas palavras têm a ver com sombras de coisas futuras, né? O Senhor está mostrando coisas espirituais para nós, então vale a pena a gente ir sempre pedindo ao Espírito Santo para que essas coisas vão sendo guardadas no nosso coração e aos poucos o Espírito Santo vai nos ensinando. Tem coisas que até hoje eu não consigo entender dentro da palavra, mas eu sei que aos poucos, com o passar do tempo, com a leitura, com a meditação, o próprio Espírito Santo ele vai te trazendo à memória aquilo que ele quer te ensinar, aquilo que faz uma ligação entre uma palavra do Velho Testamento e do Novo Testamento. E assim a gente vai construindo essa grande edificação no nosso espírito. Então não tenha problemas em ler e não compreender, em ler e não identificar as questões espirituais, mas leia e diga, Espírito Santo, eu estou pronta no momento que o Senhor quiser me ensinar essa palavra, eu estou aqui meditando, pensando nela, e eu sei que o Espírito Santo vai fazer o papel dele, que é nos ensinar todas as coisas. Capítulo 15, o nosso último texto de hoje, né? Isso aí. Algum tempo depois, durante a colheita do trigo, Sansão pegou um cabrito para dar de presente à mulher dele, e ele disse, vou ao quarto da minha mulher, mas o pai dela não quis deixá-lo entrar na casa. O fato é que eu pensei que você tinha ficado com ódio dela, explicou ele, de modo que dei em casamento ao seu melhor amigo. Mas olhe, a irmã dela é mais nova e mais bonita, case com ela. Sansão ficou furioso e disse, agora ninguém poderá reclamar quando eu acertar as contas com os filisteus.
Saindo dali, capturou 300 raposas e as amarrou em pares pelas caudas. Para cada par de raposas, arranjou uma tocha e amarrou a tocha nos rabos presos em cada par. Feito isto, tocou fogo nas tochas e soltou as raposas no meio das lavouras dos filisteus. Assim Sansão queimou e destruiu os feixes de cereais colhidos, o cereal ainda por colher, as plantações de uvas e os olivais. Quem foi que fez isto? Perguntaram os filisteus. Foi Sansão, o genro do Timinita. Responderam, porque o sogro deu a sua mulher ao seu amigo. Então os filisteus queimaram a mulher e o pai dela. Sansão disse a eles, se é isso que vocês fizeram, não vou sossegar enquanto não me vingar de vocês. Assim ele saiu, atacou os filisteus com uma fúria terrível e matou muitos deles. Depois ficou morando numa caverna da rocha de Etã. Então os filisteus subiram para atacar a tribo de Judá e ficaram acampados em volta da cidade de Leí. Por que vieram para cá? Perguntaram os homens de Judá. E responderam os filisteus, viemos aqui para prender Sansão e fazer com ele o que ele fez conosco. Então 3.000 homens de Judá foram até a caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão, o que você está querendo fazer conosco? Você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? E Sansão retrucou, fiz a eles o que eles fizeram a mim. Nós estamos aqui para prendê-lo e entregá-los aos filisteus. Disseram os homens de Judá. Está bem, disse Sansão, mas prometam que vocês mesmos não me matarão. E eles responderam, não faremos isso, só vamos entregar vocês a eles amarrado. De maneira nenhuma mataremos você. E levaram Sansão amarrado com 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus correram ao encontro dele gritando. Mas o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, de modo que ele arrebentou as amarras como se fossem barbantes de linho chamuscados. Pegou então uma queixada de um jumento que achou ali por perto, e com ela matou 1.000 filisteus. Então Sansão exclamou, com uma queixada de jumento, fiz deles montões. Com uma queixada de jumento, matei 1.000 valentes. Quando ele acabou de falar, jogou fora a queixada e chamou aquele lugar de Ramat-Leí. Sansão sentiu muita sede e rogou a Deus. O Senhor deu hoje grande libertação a Israel por meu intermédio. Agora estou morrendo de sede. Vou cair nas mãos destes homens que não temem o seu nome? Então o Senhor fez brotar água de um buraco na terra de Leí. Sansão bebeu e recobrou as forças e o ânimo. Aquela fonte ficou sendo chamada En-Acoré, e ela existe ainda hoje. Sansão foi o juiz de Israel por 20 anos, mas os filisteus continuavam dominando os israelitas. Capítulo 15 fala dessa fúria, né, de Sansão sobre essa situação com a sua esposa, porque por ira, né, por vingança, eles então matam a esposa de Sansão e o pai dela queimados. E aí Sansão realmente se enfurece demais com toda essa situação, porque ele acabou perdendo, ficando viúvo, né, da sua esposa, que mal ele tinha desposado ela, ele mal tinha realmente tido uma noite de núpcias ou um dia sequer com essa esposa. E ele mata muitos filisteus naquele momento com a ira dele, mas eles vêm atrás dele, querendo matar também. Cerca Judá, né, a região ali de Judá, e os israelitas então vão até Sansão e pedem para que ele se entregue, né, para que eles não morram por causa de Sansão. Sansão entrega-se, mas ele sabe que aquilo seria mais uma maneira dele matar mais alguns, e realmente acontece. Esse episódio da queixada de um jumento, né, que Sansão mata 1.000 homens. Gente, eu já meditei várias vezes nessa palavra, e é grotesco, né? É terrível imaginar essa situação de um homem sozinho, com a força, né, do poder de Deus, ele pegar uma queixada, que é essa parte aqui, né, de um jumento. Então ele pega essa mandíbula, né, de um jumento, e ele na mão, praticamente com essa queixada, ele vai batendo e vai matando esses homens, né, como se fosse um grande soco, ou um soco inglês, né? Hoje em dia a gente diria que era quase um soco inglês. Ele vai matando aqueles homens e empilhando aqueles 1.000 homens filisteus. Então naquele momento o Senhor dá mais um livramento para Israel de mais 1.000 filisteus, né? Então havia ali
um propósito de Deus na vida de Sansão, de livramento, de conquista, de morte sobre os inimigos de Deus, né, sobre os inimigos de Israel. E Sansão é esse juiz que está nesse momento sobre Israel. Mas a maioria das pessoas dizem, né, que a história de Sansão ela não foi muito bem sucedida, porque ele não entendia muito bem do seu propósito, né? Então, o Senhor tinha uma promessa para Sansão, mas ele infelizmente não consegue absorver todo esse propósito, não encara realmente esse propósito como algo divino, e ele vai levando a vida dele de uma forma um pouco fora, né, desse propósito. O Senhor cumpre a palavra de dar o início dessa libertação, a gente vai ver isso nos próximos capítulos, mas Sansão não chega a ser o grande exemplo de um israelita que pode, então, que nós podemos dizer que cumpriu todo o propósito de Deus, porque em boa parte da sua vida ele agia pelos seus próprios impulsos, pelos desejos dele de pecado, e a gente vai perceber tudo isso ao longo do restante aí do capítulo que vai falar sobre Sansão. Acredito que amanhã mais um pouco, né, e depois de amanhã, acredito eu. Amém, queridos? Meditem nessa palavra, deixem o Senhor ministrar ao coração de vocês. O livro de Juízes é um livro que mostra muito esse lado terrível de Israel, que vai se desviando do Senhor e os seus inimigos vão então oprimindo de tal maneira que o Senhor vai precisando intervir ao longo da história para ir livrando Israel dessa tamanha opressão que eles não precisavam estar sofrendo se eles estivessem obedecendo ao Senhor. O Senhor já teria dado livramento para eles de todos esses povos se eles tivessem obedecido desde o início. Nós acabamos de sair do livro de Josué, vocês viram isso? E então Israel já há pelo menos aí quase mais de 100 anos aqui já, acho que deve ter uns 200 anos, se não tem mais, nós vamos ver isso depois, já está pecando contra o Senhor e saindo do propósito que Deus tinha para Israel. Amém, queridos? Deus abençoe, ótima quarta-feira aí para vocês, e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura aí. A gente vai ainda quinta e sexta, né, dentro do livro de Juízes, e no sábado eu queria muito que vocês não perdessem essa leitura de sábado, que vocês assim se dedicassem a ela. Eu gosto muito do livro de Ruth, é um livro assim belíssimo, é um texto que traz tanta verdade de Deus para o nosso coração, como toda a palavra, né? Mas é um livro extremamente encantador, amém? Porque Deus vai ministrando de forma poderosa conosco uma palavrinha chamada redenção, né? Como é bom isso, tá bom? Deus abençoe, ótima semana aí para nós, né? Ótima quarta-feira, e amanhã a gente tá aqui de novo, em nome de Jesus, para continuar.